Olá, seja bem-vindo ao estudo bíblico online da Igreja Metodista. Nós estamos na série A Maravilhosa Graça. Nós já vimos no primeiro episódio a graça que cura, no segundo, a graça que salva. E hoje nós falaremos sobre a graça que nos mostra amor. Da nossa meditação neste dia, eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o texto de Romanos, capítulo 5, verso 8. E ali diz assim as palavras do apóstolo Paulo: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando falamos de graça, muitas vezes nós pensamos apenas naquilo que é o favor imerecido. Mas a graça também é para nós esta fonte de amparo, de segurança, de firmeza, que nos capacita a conseguirmos fazer muitas das vezes aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Vale lembrar alguns textos bíblicos que nos falam sobre isso, antes de nós avançarmos para meditar sobre a graça que nos mostra amor. Um deles em especial que me vem à mente é o texto de Paulo, quando ele pede a Deus que lhe tire o espinho da carne, em 2 Coríntios 12, e ali então o próprio Deus fala a ele: a minha graça te basta, a minha graça te será por suficiente. E ali a graça seria aquilo que daria a condição do apóstolo a passar pelo aquele desafio. É o que faria com que ele conseguisse vencer, ultrapassar. E a graça de Deus, então, ela tem esta característica que capacita-nos a viver e a experimentar aquilo que, humanamente falando, nós não temos a capacidade por nós próprios de vivermos. Dessa maneira, sim, a graça é uma prenda, é um favor imerecido, mas que abre a porta, nos possibilita a experimentar algo da parte de Deus, que nós jamais mereceríamos, jamais teríamos a condição, pelo nosso mérito, de experimentar. Como nós já vimos, a graça que cura. Nós não temos o direito de sermos curados por Deus. Mas os inúmeros milagres que nós lemos na Bíblia mostram-se esse Deus que com graça cura os enfermos. Este Deus que salva aquele que clama, aquele que procura por socorro. Muitas das vezes foram as palavras de Jesus a inúmeras pessoas dizendo: vai, a tua fé te salvou. Não pelo mérito deles, mas ali Jesus dizendo que Jesus deu a eles este privilégio de experimentarem a salvação que Ele oferece. E hoje nós falaremos sobre esta graça que mostra o amor de Deus a cada um de nós. O texto que nós lemos diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. A motivação de Jesus, quando nós olhamos a sua vida e ministério, nós podemos concluir que tudo aquilo que Jesus fazia se enquadrava nos dois grandes mandamentos que Ele mesmo ensinou em Mateus 22. Ele dizia que o maior mandamento era amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e também amar o nosso próximo como a nós próprios. E Ele mesmo foi quem disse que desses dois mandamentos dependiam toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a vida cristã, os motivos que devem nos levar a viver a vida com Deus, deve ser o amor. E quando a gente olha a vida e o ministério de Jesus, Ele nos ama e demonstra o seu amor de uma maneira profunda e, como nós bem sabemos, como exemplo da cruz, de uma maneira sacrificial. Ele não ama poupando a si próprio, mas Ele ama de um nível tal que Ele dá a sua vida por amor a nós. Eu não sei se você lembra-se de quando você namorava ou tinha um namorado ou algo do gênero, mas eu me lembro quando eu estava a começar a minha vida de namoro com a minha esposa, Amanda, e ali então, naquela fase de namoro, querendo demonstrar amor, eu lembro-me que eu às vezes passava pelos campos, pegava ali algumas flores, às vezes passava numa loja de bombons e chocolate finos e gastava algum bom dinheiro comprando ali uns bombons daqueles bem agradáveis, e quando ela via ou recebia os bombons, as flores, aquelas prendas, aqueles pequenos gestos, esses gestos eram como que provas do meu amor para com ela. Mas quando a gente olha
por exemplo de Jesus, a primeira pergunta que talvez nos venha à mente é: como que Deus prova o seu amor para com cada um de nós? Como que a graça de Deus nos mostra este amor que nos constrange, como diz também o apóstolo Paulo? A graça, o amor de Deus nos constrange, pois nós não mereceríamos o cuidado, o favor, nós mereceríamos a condenação do Senhor. Há uma história que eu já contei em outro momento, em que ilustramos, de certa maneira, a graça de Deus a termos modernos. E essa história, de uma forma bem resumida, conta que um sujeito cometeu um crime hediondo. Ele entrou na casa de um homem, ele foi ali para roubar os seus bens, mas o seu filho pequenino estava em casa e, no desespero, ele estava armado, acabou por matar aquela criança. Ele fugiu, os pais chegaram em casa e ficaram desolados com o acontecimento. Tristes e ali chorando e lamentando a morte do seu filho, aquele pai faz um pedido ao chefe da polícia. Ele diz o seguinte: quando vocês encontrarem quem fez isso, por favor, chamem que eu quero conversar com ele. E ali então, depois de alguns tempos, um mês mais ou menos depois, foi encontrado o culpado, o assassino e o ladrão. E ali foi chamado então o pai, que se achega até a delegacia, senta-se frente a frente com aquele que havia matado seu filho, e ele faz uma proposta indecente àquele homem. Ele fala o seguinte: olha, aquilo que tu me fizeste não tem preço, não tem como reparar nem pagar. Você é merecedor da culpa, do castigo, da prisão. O crime que você fez não tem como ser remediado. Entretanto, eu quero oferecer para você algo único. Primeiro, eu quero oferecer o perdão de tudo que você fez. Eu quero perdoar-te integralmente. Em segundo lugar, eu quero adotar-te como meu filho. Que você passe a ocupar o lugar que era do meu filho. Você vai passar a sentar à minha mesa, comer comigo, conviver comigo, os meus bens passarão a ser os seus bens, e daqui para frente eu quero que você passe a morar na minha casa. E de uma maneira aqui fantasiosa, na perspectiva moderna, o homem manda entrar os advogados, aquele homem aceita essa proposta indecente, ele assina-lhe os papéis e ele é livre de toda a condenação. Não apenas livre, mas ao invés de ir embora com o perdão, ele agora é convidado a vir morar na casa daquele homem, a casa que antes ele havia roubado, e a conviver com o pai daquele filho ao qual ele havia matado. Eu e você, quando olhamos essa história e perguntamos: que loucura, como que é possível aquele pai todos os dias agora encontrar prazer, amizade na vida daquele homem que se tornou seu filho adotivo? E essa história então conta como a vida desse assassino e bandido se tornou transformada pela imensa bondade e graça daquele pai. Esta é a história contemporânea e, claro, um tanto fantasiosa, nos ajuda a perceber um pouco da graça de Deus que nos mostra o amor. Nós merecemos a condenação, todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. E ali então, merecedores do castigo, merecedores da inimizade, pois tudo que nós vivemos e fizemos, muitas das vezes foi em detrimento à vida de Cristo, aquele que morreu por nós. Mas, além do perdão que é oferecido em Cristo Jesus, Ele oferece-nos também a adoção, a nós nos tornarmos os filhos de Deus. A gente não tem direito, como eu já disse anteriormente, não é por méritos nossos, nossos méritos nos levariam à condenação, não ao favor de Deus, não à graça de Deus, mas Deus, movido por uma profunda compaixão por cada um de nós, Ele demonstra o seu amor, a começar na cruz do Calvário e a mostrar que agora em Cristo, nós, eu e você, nos tornamos aceitos diante dele. Nós já chegamos a Deus agora, não pelos méritos nossos, nós não chegamos a Deus falando: Senhor, os meus pedidos, a minha oração, eu peço para que tu me atendas porque eu sou bom ou porque eu faço isso e aquilo. Não é mais nos méritos nossos, porque nenhum de nós temos méritos suficientes para com Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, do Pai, pelos méritos de Cristo, aquele que nos amou até o fim, aquele que deu a sua vida por nós, mostrando até a última gota do seu sangue, até o seu último suspiro, Ele demonstrou a mim e a ti
o quanto Ele nos amava. E é nesse intuito que a graça de Deus, então, ela vem para nós, se achega a nós, e até de uma forma um tanto quanto escandalosa, nos constrange. Há um livro que eu gosto muito chamado O Evangelho Maltrapilho. E esse livro, o autor trabalha exatamente de como o amor de Deus se torna tão extravagante em Cristo Jesus. Um amor que chega ao ponto tal de negar e dar a sua própria vida para simplesmente declarar, extravasar, evidenciar, escancarar esse profundo amor que Ele tem por cada um de nós. Se você acha que é uma grande prova de amor nós darmos uma caixa de bombons e umas flores, você ainda não conheceu o verdadeiro amor. Se você ainda não descobriu verdadeiramente a história de Cristo e aquilo que Cristo fez por amor a cada um de nós ainda não descobrimos verdadeiramente o que é o amor. Porque Cristo, como nós bem sabemos, Ele teria toda a capacidade e poder para se ver livre daquela cruz. Aquele que realizou tantos milagres, nós muito bem sabemos ao ler os evangelhos, Ele mesmo dizia: a minha vida ninguém a tira, mas eu a dou. A vida de Jesus, a crucificação de Jesus foi um genuíno ato de entrega. E é exatamente isso que Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, tem a nos dizer. Ele provou, Ele deu-nos a prova profunda, até louca, extravagante do seu amor por nós, a grandeza do seu amor por nós, quando Ele deu a sua vida naquela cruz, quando eu e você ainda éramos pecadores. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quando Ele não tinha nenhuma garantia que eu e você aceitaríamos esse ato de amor, nos beneficiaríamos desse ato de amor, mas nós de alguma maneira responderíamos a esse ato de amor, quando ainda nós estávamos na indiferença, quando ainda nós estávamos ensimesmados com nós próprios, com a nossa própria vida, quando nós não queríamos saber de Deus nem de Cristo. Nesse espírito, mesmo sem garantias, Ele deu a sua vida por amor de nós. Você daria a sua vida por amor a alguém? O versículo anterior, versículo 7, diz assim: porque dificilmente haverá quem morra por uma pessoa justa. A gente falar aquele ali, talvez até daria para a gente morrer por ele, dependendo. Mas nenhum de nós, talvez, nos disporíamos a dar a nossa vida por aqueles que são pecadores. Aqueles que, em olhos de muitas pessoas, não têm valor algum, não são merecedores de coisa alguma, a não ser, muitas das vezes, da condenação. Mas é por isso que o capítulo começa dizendo, capítulo 5, verso 1, que nós somos justificados por meio do nosso Senhor Jesus. O amor de Cristo, os braços abertos de Cristo naquela cruz, foi uma clara demonstração. A melhor declaração que você poderia ouvir da parte de Deus, declarando: eu amo-te, é a cruz do Calvário. Pois ali Deus falou assim: olha, eu não amo-te só da boca para fora, eu não amo-te só por conveniência, com uma caixa de bombom, umas flores, mas eu amo-te a tal ponto que eu estou disposto, se preciso for, a dar a vida do meu filho, para que tu possas se tornar o meu filho, a minha filha, para que tu possas experimentar o perdão que eu ofereço. E com isso vem, obviamente, a cura, a salvação, o amor e, como veremos também no último episódio desta série, a esperança. Nós não merecíamos nada disso, mas o amor de Deus é manifesto para nós quando a gente se achega a Ele e olha para a maravilhosa cruz de Cristo. Para nós cristãos, a cruz tem esses dois lados. É brutal, é sofredora, é difícil. Jesus passa violentamente pela jornada da sua paixão e crucificação, mas ela se torna um tanto que agridoce para cada um de nós como cristãos. Pois ao mesmo tempo que ali Jesus violentamente sofreu e deu a sua vida, mas ali Ele demonstrou o quão profundamente Ele estava disposto a amar a cada um de nós. Você amaria os teus familiares, ao ponto de morrer por eles se preciso fosse crucificado? Você morreria pelas outras pessoas? Um exemplo que nos dói ainda mais de pensar é: você daria o seu filho pequenininho, a vida do seu filho pequeno,
para salvar a vida de uma outra pessoa, talvez um adulto, um ladrão, um pecador, como diz o texto bíblico, você faria isso? Talvez a gente fale, mas o meu filho é meu, jamais. Mas foi exatamente isso que o Pai Celestial fez, para que eu e você pudéssemos sentir desta maneira, através das Escrituras, através do testemunho, através da Palavra de Deus, através do Espírito Santo, a cada um de nós pudéssemos experimentar este amor de Deus que se achega a nós pela sua infinita graça. Talvez você pense que você não é amado, mas toda vez que você olhar para a cruz de Jesus, lembre-se que Ele não precisava lá estar por Ele próprio. Ele só lá esteve por amor a cada um de nós. Eu encerro com o texto de João 3,16, para que você não se esqueça de que a motivação do Pai e a motivação de Jesus, desde o princípio e até o fim, até o último suspiro, foi, pela sua graça, mostrar-nos o seu amor. E diz assim João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse tal maneira inclui a cruz, inclui dar o seu filho, que Ele deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Tu é amado, eu e você somos profundamente amados. Não nos esqueçamos disso, mas ao nos achegarmos a Cristo, ao nos achegarmos à sua graça, que a gente usufrua deste amor tão libertador, que até nos constrange, que até nos deixa envergonhados, pois é desmedido, é extravagante, é profundamente sacrificial, é uma devoção total, para que simplesmente eu e você pudéssemos voltarmos para o Pai e conhecermos a Ele como nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, nenhum de nós merecemos este ato de amor que Tu nos dá. A Tua vida foi oferecida naquela cruz como que uma prenda a cada um de nós. E ali, tal como Paulo em Romanos diz, ali o Senhor provou o seu amor por nós, como que dizendo, eu estou dando a minha vida por amor a vocês. E Senhor, a Tua graça, pois nós jamais merecemos, nós jamais poderíamos experimentar esse amor por méritos nossos, mas ali, mesmo sem pedir nem merecer, é-nos dado este tão lindo privilégio. E este amor e esta graça transforma a nossa vida. Nós ficamos por vezes envergonhados, nos sentimos indignos, incapazes, até como nós podemos retribuir a tão grande amor. E Senhor, o mínimo que cada um de nós podemos fazer, como diz a palavra, tal como Tu deste a vida por amor a nós, que também a gente passe agora o resto das nossas vidas a dar-nos a nossa vida em amor a Ti, também em amor ao nosso próximo. Ajuda-nos a viver esta vida onde a Tua graça nos possibilita experimentar o amor de Deus e a descobrir o quão amado nós somos por Ti, para que também a gente ame a Ti de uma maneira profunda e também a gente ame ao nosso irmão, ao nosso irmão, ao nosso próximo, de uma maneira também a impactar, a transformar e abençoar a vida de outros. Encha-nos deste Teu amor e lembra-nos sempre da Tua cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, esta é uma ocasião em que estamos muito fechados em casa, estamos um bocadinho isolados, mas a oração permite que nós estejamos em ligação ao Pai e em relação a irmãos e irmãs nossos em vários pontos do país e até do mundo. Então, às quintas-feiras temos essa oportunidade excelente, de nos encontrarmos como pessoas que estão ligadas pela oração, ligadas pelo Espírito do Senhor. Temos gratidão ao Senhor, temos pedidos talvez para lhe colocar no seu trono de graça. Convido-te para que esta quinta-feira, às 21 horas, estejas em comunhão connosco, porque faz bem a cada um de nós e podermos realmente descobrir quão bom é o Senhor. Quinta-feira, 21 horas.